Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos apresentar a formação do solo e suas propriedades. Também nós iremos fazer as correções da primeira semana do PET, volume 2, da matéria de ciências. Bom, imagine que você está em um parque deitado, sob uma árvore grande, em cima da grama macia. Nesse gramado, há alguns arbustos floridos. Agora, veja-se em uma praia de mar azul. Imagine-se caminhando pela areia macia até a beira da água. Ah, tudo isso é muito bonito e agradável, não é? Mas nada disso existiria sem o solo. Sem o solo, todas as paisagens seriam iguais e teriam um aspecto de uma enorme pedreira. Assim como uma selva de pedras. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e, em geral, é chamado também de terra ou chão. Ele é o resultado de muitos anos de trabalho da natureza. Bom, então, vamos lá. Como é formado o solo? Bom, galera, observe bem esta imagem que está aí na tela. Há milhões de anos, não havia solo, certo? Mas sim enormes rochas dos mais variados tamanhos, conhecidas como rocha-mãe. As chuvas, o vento, o calor e o frio fizeram com que o enorme rochedo começasse a ruir. Nessas rachaduras instalaram-se os líquens, que produziam uma espécie de ácido capaz de dissolver pequenas porções de rochas. Pessoal, aqui está mostrando na segunda imagem, né? Rachaduras e formação de líquens. Só para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui uma imagem de líquens em cima de umas rochas, das pedras, tá? Eles são associações simbióticas de mutualismo entre fungos e algas, tá? Então, galera, a ação desses organismos continuou a desgastar as rochas que se quebraram em pedaços menores, deixando espaços entre si. Chegou um momento em que as rochas haviam se quebrado tantas vezes que se tornaram pequenos grãos. Finalmente, esses dividiram-se em partes cada vez menores até tornarem-se minerais. A partir daí, plantas maiores puderam se desenvolver. Restos dos vegetais e animais mortos, ao entrar em decomposição, enriqueciam o solo em formação de nutrientes. Esses, chamados de humus, misturavam-se com os minerais. O solo é o resultado dessa mistura. Após milhares de anos, a camada de solo depositada sobre a rocha-mãe estava mais espessa e continuava a engrossar. Muitos tipos diferentes de solo se formaram, conforme a quantidade de minerais e nutrientes que predominava em cada ambiente. Vamos ver agora, então, algumas propriedades do solo, tá? Algumas características, que são permeabilidade, porosidade, textura e coloração. Bom, a permeabilidade, ela é a facilidade, né, com que a água penetra no solo, tá? Bom, a porosidade tem relação com os poros que se formam entre os grãos do solo. Aí a gente pode ver duas figuras, né? Partículas de minerais são esses pedacinhos. As aberturas entre si é a passagem de ar e água. A primeira figura, ela é pouco porosa, ó, e pouco permeável. E a segunda é muito poroso e muito permeável. Esses poros podem variar em tamanho e número, e por meio deles,
a água e os gases infiltram-se no solo. A textura, determinada pela proporção entre as partículas minerais que o compõem. Essas partículas são nomeadas de acordo com seu tamanho. Coloquei aí na imagem, né, como vocês podem ver. Na número 1, ela é a areia. Na número 2, ela é a argila. E na terceira imagem é a silt. Bom, e a coloração, né, que é por último, os solos apresentam diversas colorações, determinadas por vários fatores, entre eles a natureza da rocha matriz e a presença de matéria orgânica. Como nós podemos ver nessa imagem, várias colorações, né? Então, vamos agora, pessoal, para as correções das atividades, ok? Vamos lá, então, para a questão número 1. Quais materiais compõem o solo? O solo é constituído essencialmente por materiais inorgânicos e orgânicos. O solo inorgânico é constituído por minerais, degradações de partes rochosas em áreas próximas e que sofreram alterações climáticas ou naturais, como chuvas, enchentes, temperaturas altas ou tremores. Já o solo orgânico são as matérias orgânicas que consistem como decomposições de seres vivos e micro-organismos. Número 2. Em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, na qual descrevia o Brasil, que acabara de ser descoberto. Essa carta retratava nosso país, apontando algumas características do solo brasileiro. Veja no trecho a seguir. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entrodoiro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então, o trecho dar-se-á nela tudo deu origem à expressão em se plantando tudo, dá. Você concorda com essa expressão? O que deve haver no solo para que seja possível a prática da agricultura? Essa questão é pessoal, tá? Mas a minha opinião eu não concordo com essa expressão, pois é necessário que o solo seja fértil, ou seja, que haja nutrientes e água disponível para a prática da agricultura. Na questão número 3, na aula de ciências, com a turma do 6º ano, o professor Vinícius retirou 3 amostras de solo de diferentes locais de sua escola. No laboratório, ao observar as amostras com o auxílio de uma lupa, junto com a turma, não encontrou nenhuma diferença entre elas. Que teste Vinícius poderia fazer junto de sua turma para verificar se as amostras são realmente iguais? Bom, é observar a textura e a coloração do solo. Além disso, poderia verificar também a porosidade do solo, sua textura e sua permeabilidade. É isso então, galera. Essa foi a nossa correção da primeira semana, tá bom? Que vocês tenham ótimos estudos. Um abração para cada um de vocês.